1 Reis, no capítulo 22, no versículo 41, diz assim: E Josafá, filho de Asa, do rei Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Azuba, e filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altares não se tiraram ainda, o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz, como rei de Israel. Queridos, aqui nós vemos exatamente o momento em que o rei Josafá assumiu o reinado. Ainda muito jovem, com seus 35 anos, ele começou a reinar em Judá. Porém, naquele tempo, a parte governamental lá era patriarcal, ou seja, o seu pai foi rei, depois passou o reinado para o seu filho. O seu pai, o rei Asa, ele teve várias falhas, mas ele teve também alguns acertos. Quando o rei Asa, o rei Josafá assumiu o reinado, ele pegou algumas coisas boas que o seu pai havia feito e colocou em prática na sua vida. Uma das coisas que ele colocou em prática, irmãos, foi combater a idolatria naquela época, o paganismo naquela época. Ele também aproveitou o tempo de paz, entendendo que aquele tempo de paz era um tempo de oportunidade. Que seria tempo de paz? Justamente um tempo sem guerras. E o que ele fez? Ele edificou cidades, e edificou cidades fortes. O interessante é isso. O rei Asa fez isso, o seu pai e o seu filho fez a mesma coisa. Por que ele edificou cidades e cidades fortes? Ele entendeu que o momento de paz era o momento de prosperar, era o momento de construir, mas era o momento também dele se preparar para quando o tempo ruim viesse. E aqui nós aprendemos pelo menos 3 lições com esse homem chamado Josafá. Primeira, no versículo 43, e andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Ou seja, ele pegou as coisas boas que o seu pai fez e ele replicou. Ele repetiu. A mesma coisa a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, vamos usar essa palavra, e ver aquilo que os nossos pais acertaram e colocar em prática. O problema é que a gente repete as coisas ruins. A gente precisa olhar para trás com consideração e entender que dentro do tempo que os nossos pais vieram, a limitação informativa, por exemplo, hoje a gente vive um tempo de informação que os nossos pais não tiveram essa mesma oportunidade. A gente vive numa velocidade de informação, de conhecimento que os nossos pais não tiveram. Mas teve coisas que os nossos pais vieram trazendo e nos passaram que são inegociáveis. Valores, princípios, coisas, irmãos, que infelizmente ao longo do tempo está se perdendo. Se você observar a geração do dia de hoje, isso não é uma crítica, mas é para a gente pensar. A gente vê uma geração muito cheia de conhecimento, mas infelizmente, parece até estranho que eu vou falar, mas muitas vezes emburrecida para coisas simples. Ou seja, uma geração muito cheia de informação, mas sem educação, sem manter os princípios, sem respeitar o próximo. Então nós precisamos sim olhar para aqueles que vieram antes de nós, porque eles abriram caminho para que nós pudéssemos asfaltar. Alguns que vieram antes de nós abriram estrada de terra, outros conseguiram colocar calçamento, e outros que vieram com progresso conseguiram passar o esgoto, conseguiram passar o gás encanado, assim, conseguiu passar o asfalto. Mas a gente não pode desconsiderar aqueles que abriram o caminho e que arrancaram os matos, que fizeram a rua de calçamento. Estou falando assim, mas trazendo para o sentido espiritual. A gente precisa entender que tem valores, tem princípios que a nossa família veio preservando e que, infelizmente, com o decorrer dos anos, isso está se perdendo. Os princípios estão se perdendo, o amor, o respeito à família estão se perdendo. Hoje, uma família, eu digo por mim mesmo, é uma dificuldade para muitas famílias, não vou dizer todas, reunir um momento para almoçar e todos estarem com a cabeça ali. Porque, normalmente, quando se reúne, um está com o celular de um lado, do outro, a televisão está ligada. A gente já não vive mais aquele momento, ou seja, aquele momento é um momento, parece que é só para comer, para encher a barriga. E se a gente for olhar nos tempos bíblicos, a gente vê que os momentos em que Jesus se assentava com os seus discípulos, não era para celebrar a comida, era para celebrar quem se assentava à mesa. Eu acredito que a maioria que deve ter aprendido isso com os pais, antes de se assentar à mesa, tem que lavar a mão. Pastor, mas lavar a mão é uma coisa óbvia, a pessoa tem que fazer asepsia das mãos, é questão de higiene. Não, irmãos, lavar as mãos é uma cultura judaica. Lavar as mãos fala de respeito.
O interessante é que até os judeus, pelo menos nos tempos bíblicos, e os judeus de fato religiosos, até os dias de hoje, até quando vão no banheiro, irmão, seja homem ou mulher, lava as mãos antes de colocar as suas mãos nas partes íntimas. Normalmente a gente lava depois, né? O certo é lavar antes e lavar depois. Por quê? Porque entende que o seu corpo é o quê? Sagrado. Então são coisas que ao longo, talvez isso você não conhecia, alguns já conhecem, né? Alguns já sabem disso, mas alguns não sabem, são princípios, são coisas. Ah, pastor, isso é religiosidade. Irmão, sentar junto com a família, para almoçar, para jantar, para bater aquele papo de... Não é DR não, irmão, tá? Não é para brigar não. Para ter aquele momento com a família. Isso é antiquado, você acha? Você acha que isso é algo ultrapassado, que é religioso? Sinceramente, eu não acho. É justamente por falta dessas coisas que as famílias estão se esfriando, estão umas se afastando das outras. É justamente por falta dessas oportunidades que as famílias, infelizmente, estão indo a ruínas. Então, são princípios, são valores. Irmãos, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, meu pai não teve. Meu pai não conseguiu completar, né, o ensino médio. Estudou até a 4ª série, nem hoje até mudou, né, essa questão aí. Enfim, mas aquilo que eu aprendi com ele, irmãos, eu não aprendi na escola. Os valores, quer dizer, meu pai andou, hoje eu estou correndo. O lado natural da coisa é que amanhã meus filhos venham voar. Então é assim, uns caminham, outros correm, outros voam. Isso faz parte. Eu não posso desconsiderar os marcos antigos. A Bíblia fala sobre isso. Eu preciso olhar para aqueles que vieram antes de mim com honra, com respeito, e ver aquilo que é bom que eu posso colocar em prática. Aquilo que é ruim eu não vou praticar. Aquilo que não é bom eu não vou levar para a minha vida, mas aquilo que é bom eu preciso considerar. O rei Josafá entendeu isso. Ele entendeu que o seu pai teve atitudes erradas, mas entendeu que seu pai também teve atitudes acertadas. E o que ele fez? Ele repetiu. Combateu a idolatria, combateu o paganismo, derrubou os altares. O seu pai, o rei Asa, em tempos de paz, edificou cidades, ou seja, prosperou. Ele aproveitou aquele momento bom da vida. Todo mundo, é aquele momento, né? Para quem gosta de pegar uma onda, estou esperando. Está esperando o quê? Estou esperando vir uma onda. Demora, mas vai vir a boa. Ele esperou a onda boa para ele surfar. Ou seja, no momento em que tudo ficou em paz, no tempo do rei Asa, o que ele fez? Ele edificou cidades, e edificou cidades fortes. Por que cidades fortes? Porque ele sabia que um tempo de guerra viria, e se as cidades não tivessem fortificadas, tudo aquilo que ele construiu, que deu trabalho, que deu empenho, no momento de paz, no momento de guerra, poderia ser destruído em 2 tempos. E muitas vezes, irmãos, no tempo de paz, ou seja, é aquele momento, irmãos, é a flor da idade, não que seja nada perdido, é aquele momento bom da sua vida. Ao invés de nós aproveitarmos para edificar, para, né, aproveitar aquele momento de prosperidade, aquele momento bom da nossa vida, da gente fazer algo, mas fazer com entendimento, o que muitas vezes a gente faz? A gente se embriaga, gasta demais, taca tudo fora, porque acha que o tempo ruim nunca vai vir. Como diz o ditado, o tempo das vacas magras. E quando é depois, o tempo ruim vem. E a pessoa poderia ter se preparado, e ela não se preparou. Quem está entendendo isso? Ela não se preparou para aquilo. O interessante é que quando os amalequitas eles se levantavam contra o povo de Israel em tempos de guerras, uma das coisas que eles faziam era entulhar os poços. Por quê? Para que eles não tivessem acesso à água. No tempo de paz, o que Israel fazia? Além de plantar e guardar aquilo que eles colhiam, eles abriam poços. Eles iam abrindo poços e iam cobrindo, iam guardando, iam abrindo poços e iam cobrindo. Para quando viesse um tempo de seca, eles tivessem um quantitativo de poços para que eles pudessem ir aos poços e trazer água naquele momento de seca. E quando os inimigos se levantavam, uma das coisas que eles faziam era destruir as plantações e eram entulhar os poços, para que eles ficassem justamente sem acesso à água potável. E é isso que o inimigo faz. Irmãos, o tempo de paz é aquele momento da sua vida que você vê que está tudo fluindo, que você está conseguindo pagar suas contas, que o dinheiro está até sobrando. Pastor, o que fazer? A Bíblia diz para gastar dinheiro naquilo que é pão. Ou seja, você precisa entender o que você precisa fazer nesse momento. Você está vivendo esse momento? Eu não sei, que ultimamente o negócio está bravo para todo mundo, né? Mas você está vivendo um momento bom da sua vida? Por que você não guarda esse dinheiro? Porque de uma forma segura, claro, você não aplica esse dinheiro. Porque, não, pastor, eu não vou pagar esse negócio de INSS, mas uma hora você pode precisar. Uma hora você pode precisar daquela reserva. O que a gente faz? Irmãos, na mesma medida que vem, irmãos, a gente taca fora, a gente sai gastando, a gente sai... Não, dinheiro foi feito para gastar, sim, mas a cabeça foi feita para pensar.
Você entende? Quem está entendendo? Eles se prepararam no momento de paz. Estou dando um exemplo de dinheiro, mas isso pode ser qualquer outro exemplo. Aquele momento de paz na família. Aquele momento que está tudo bem. Vou aproveitar que o momento está tudo bem, né? Os homens, né? Vou aproveitar mais para ir no futebol. Vou aproveitar mais para fazer aquilo outro. Irmãos, aproveita que está tudo bem para reunir. Aproveita para estar tudo bem, né? Para estar mais junto. Porque vai ter um momento que as coisas vão apertar. E aí você sabe o que vai fazer a diferença no momento ruim? O que foi guardado nos tempos bons. O que foi plantado nos tempos bons. Ou seja, entender o tempo que nós estamos vivendo. Se o tempo, irmãos, é tempo abundante, é tempo de prosperidade, é tempo de paz, é tempo de desfrutar do tempo de paz, mas é tempo também de se preparar, porque em algum momento a gente vai passar por algum desafio. São os altos e baixos. Amém, queridos? Então, aqui o que a gente aprende no início aqui, andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. O que ele fez? Ele pegou as coisas boas do seu pai e aplicou na sua vida. Olha para trás, olha para você. O que você pode replicar? O que você pode trazer de... pastor, não estou tendo paciência no meu casamento, mas a minha avó... Rapaz, que a mulher foi de fé mesmo. Meu avô era levado, hein? Meu avô era seresteiro. Dava um trabalho a minha avó, mas minha avó lutou pelo casamento. Então pegue esse exemplo dela, lute pelo seu. Pastor, não é o meu caso. A minha avó, o meu avô, o meu pai, minha mãe, o casamento não foi bem. Não conseguiram resistir às lutas. O que eu faço? Faço a mesma coisa? Faz diferente. Entendeu? Olha para trás, o que você pode trazer de bom? Segundo ensino que a gente tem aqui, e andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, vírgula, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Segunda coisa, não se desviou do caminho bom. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado para a gente não se desviar do propósito. A gente vai ter várias oportunidades, várias coisas para nos incentivar a sair do caminho bom. O que é o caminho bom? O caminho de Deus. Muitas vezes é no ambiente corporativo, é no local que você trabalha, é no meio social. Sempre, irmãos, vai vir alguém com um pensamento totalmente diferente dos seus princípios, dos seus valores. E eu não estou aqui para demonizar ninguém. Amém? Eu estou aqui só para fazer você refletir. Cuidado. Não saia do caminho, não saia da direção. Se mantenha no teu caminho. Saiba transitar em todos os ambientes, saber lidar com todos, né, com forma educada, respeitosa, mas se mantenha no seu caminho. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus, não precisa abrir lá, mas no capítulo 10, versículo 38, que Deus não tem alegria, não tem prazer naqueles que retrocedem. O que é retroceder? Sair do caminho. Tem muitas pessoas que começam ali trilhando o caminho de Deus, irmãos. Aí acontece um desafio ou uma tentação, a pessoa sai, continua no caminho. Você que está procurando ser um homem melhor, ser uma mulher melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe, um homem, enfim, um esposo, uma esposa, trilhe o caminho. Você vai ter várias situações para tentar desanimar você. Você que está procurando, você que é empreendedor, tem a sua empresa, ou você que entrou, de repente, num local, está trabalhando para alguém, ou está em busca de um trabalho, trilhe o caminho que você colocou no seu coração, firma no teu caminho, não se desvie, os obstáculos vão surgir, as coisas vão surgir, para fazer você desistir, fica firme. Foi o que ele fez, ele ficou firme, ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Era cumprir, irmãos, o seu chamado. O seu chamado, nesse caso, era para ser rei. Era para ser o presidente da República naquela época. Tinha uma grande responsabilidade. Ele tinha que cumprir. Qual é o teu chamado? Você tem um chamado como pai, como mãe, como esposa, enfim, a gente desempenha vários papéis sociais. Desempenha aquilo que Deus te chamou para fazer com retidão, com responsabilidade, não se desvie, cuidado, fica firme, vá até o final daquilo que o Senhor te chamou. E por último, para a gente concluir, andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, primeiro ensinamento, segundo, não se desviou deles, e por último, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E é o terceiro e último ensinamento. O que é fazer algo reto diante dos olhos de Deus, irmãos? É andar na palavra de Deus. É andar na palavra. O apóstolo João, usado por Deus, chega a dizer o seguinte: não tenho maior alegria do que essa, é ver que os meus filhos andem na verdade. Quando Jesus foi batizado nas águas, apesar de ser Jesus, né, não ter pecado nenhum, porque o batismo era o cerimonial do arrependimento, Jesus não tinha do que se arrepender, mas foi batizado. Quando ele se levanta das águas, uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me alegro. A alegria de Deus em Jesus não estava no fato de Jesus ser seu filho. Isso já era um fato, ele era filho. A alegria de Deus em Jesus estava no fato de Jesus ser um filho obediente. O apóstolo Paulo diz que existem filhos da desobediência. Todos nós somos filhos de Deus. Digam graças a Deus.
Mas nem todos os filhos de Deus são obedientes. Existem filhos que estão na desobediência. Quem diz, fulano é filho. Não, fulano é filho. Quem fala isso, irmãos, é a religião. A religião que separa. Não, esse aqui está na igreja, está bonitinho, é filho de Deus. Aquele não está, não é filho. Quem falou isso? A religião que diz isso. Não é o que a palavra de Deus diz. É claro que aqueles que recebem Jesus, João capítulo 1 diz que recebem o poder de se tornar filhos. Mas quando eu digo que todos são filhos diante de Deus, apesar desse versículo que eu citei de João capítulo 1, é porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando o seu pai, Deus entregou o seu filho para morrer por todos, profeticamente falando, Deus olha todos como filhos, mas nem todos se comportam como filhos. Essa é a diferença. Então existem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Que tipo de filho você está sendo? Filho de Deus. Filho da desobediência ou filho da obediência? A Bíblia diz no Antigo Testamento que se nós obedecemos às palavras de Deus, cumprimos os seus preceitos, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão. O que eu entendo? Na medida que nós vamos obedecendo, nós vamos sendo abençoados. Ou seja, para ser abençoado existe uma condição. Qual é a condição? Obedecer. Mas pastor, Jesus não morreu na cruz do Calvário por todos? Sim, ele morreu por todos, para salvar todos. Mas para mim desfrutar da salvação, dos benefícios dela, eu preciso fazer a minha parte. Não tem como eu deixar de fazer a minha parte e receber algo que é meu, porém existe uma condição para receber. Então a bênção de Deus está condicionada ao que é obediência. Pastor, se eu não obedecer, Deus tem bênção para mim? Tem. Ela só não vai se materializar. Ela é sua, Deus já liberou para você, mas você só pode ter acesso se você obedecer. É como um filho de 16 anos que chega para o pai, um pai, claro, com condições, fala assim, pai, me dê um carro. Aí o pai fala assim, nós vamos à agência amanhã e vamos comprar um carro para você. E chega lá no dia seguinte, compra um carro, paga à vista, que benção, né, irmão? E fala aqui, olha, esse carro aqui é seu. Ótimo, me dá a chave, pai, já que é meu, eu vou andar. Por que não? Você só vai poder andar nesse carro quando você completar seus 18 anos, tirar a sua carteira de habilitação, aí você vai poder andar. O senhor está mentindo para mim, o senhor não disse que o carro é meu? Sim, o carro é seu, mas você ainda não está habilitado para usar aquilo que é seu. Ou seja, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você já é abençoado. Você é abençoado. Agora, por que muitas vezes eu não desfruto daquilo que a Bíblia diz que já é meu? Porque muitas vezes eu não estou habilitado. O que seria estar habilitado para desfrutar do que é meu? Obedecer a palavra. Aqueles que obedecem a palavra acessam as bênçãos de Deus. Então foram essas 3 coisas, irmãos, que esse homem acertou. Primeiro, andou nos caminhos do rei Asa, do seu pai. Segundo, ele não se desviou do caminho. E terceiro, fez o que era reto aos olhos de Deus. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Não estou falando ficar religioso, não. Estou falando andar na palavra de Deus. Quer andar na palavra? Preservar os princípios, os valores, amar o próximo, apesar dele ter uma opinião totalmente contrária à sua. Irmãos, eu sento com qualquer pessoa, com feiticeiro, com macumbeiro, com padre, eu tenho até amigo que é padre, com bandista, eu não tenho problema com nenhum. Deus me chamou para amar, Deus não me chamou para criticar ninguém. Agora, eu sei qual é o caminho que eu tenho que andar. Se o meu amigo, se o meu vizinho, se aquela pessoa que eu tenho um certo relacionamento no meu ambiente social, se ele não anda naquele caminho, eu tenho mais a que respeitar, ele fez a escolha dele, agora eu vou trilhar o meu caminho. Eu tenho que ter certeza do meu caminho. E se Deus achar graça em mim, e eu ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para que aquele que está próximo de mim conheça o amor de Deus, agora, como que ele vai conhecer o amor de Deus se eu sou uma pessoa que eu critico, se eu sou uma pessoa que eu aponto o dedo, se eu sou uma pessoa que me incomodo com ele? Mas eu tenho que fazer a minha. Não sou eu que tenho que ser influenciado por ninguém, eu que tenho que influenciar as pessoas. Mas a minha influência para com as pessoas não está nas minhas palavras condenatórias. Está no meu comportamento de respeito, mostrando para aquela pessoa a possibilidade de mudança ao Deus que eu confio. Simples assim. Andando na palavra de Deus, irmãos, as coisas vão fluir. Quem entende isso? Então foram 3 atitudes, 3 decisões acertadas. E eu? E você? O que é que nós vamos fazer? Olha para trás, o que de bom, de positivo você precisa preservar da sua família. Segundo, não se desvia do caminho. Terceiro, como nós aprendemos aqui, que além dele não ter se desviado, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Faz o que é bom aos olhos do Senhor. Não o que é bom aos seus olhos, o que é bom aos olhos de Deus. E o que é bom aos olhos de Deus já está revelado na palavra de Deus e principalmente na pessoa de Jesus. Amém?